Boa noite a todos, família Ceal, amigos, companheiros. Estamos hoje, mais uma vez, na oportunidade do estudo, na oportunidade da reflexão em torno do Evangelho de Jesus, nessa noite, a fim de que amenizemos os nossos corações, fortaleçamos a nossa fé, o nosso bom ânimo. E já iniciando a nossa reunião, agradecendo a oportunidade, vamos fazer a nossa prece de início, pedindo a Jesus o amparo. Senhor Jesus, amigo de sempre, aqui estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo, a observação, a reflexão em torno do Teu Evangelho, essa mensagem, Senhor, essa boa nova que fala tão forte, tão fundo em nossos corações. Mas como o Senhor sabe, ainda encontra dificuldades para vivê-la, Senhor. Por isso, Jesus, te pedimos nesta noite que nos ajude não só na compreensão das tuas lições, mas nos sensibilizando, Senhor, nos fortalecendo o ânimo, a coragem, a esperança, para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Nós já agradecemos a oportunidade e pedimos que fiques conosco, Senhor, em cada coração, em cada lar. Graças a Deus. Caros amigos, hoje nós estudaremos o capítulo 9, alguns itens do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como toda quinta-feira, nós trabalhamos o Evangelho. Esse capítulo tem como tema: Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Há uma lenda árabe que diz que um rei muito enérgico, violento, exigente, chamou um grupo de sábios do seu reino e pediu a eles que lhe dessem uma resposta final sobre um assunto que lhe preocupava muito. Esse rei queria saber uma resposta definitiva e perguntou aos sábios qual é o caminho para o céu e qual é o caminho para o inferno. Os sábios não souberam dizer, mas como o rei era muito irritado, agressivo, eles disseram ao rei que num reino mais distante havia um outro sábio e esse saberia lhe responder. O rei então disse que iria até aquele reino, reuniu a sua comitiva, transpôs os limites do seu reino, entrou no reino do vizinho e foi até a casa do sábio, que morava numa montanha. Lá chegando, ele mesmo abre a porta sem se anunciar e diz ao sábio que foi ali, caminhou muito, que não podia perder tempo e que o sábio dissesse naquele momento qual é o caminho para o céu e qual é o caminho para o inferno. O sábio então disse a ele: "Quem é você?" Ele disse: "Eu sou o rei." O sábio então falou: "Mas não do meu reino. E quem é você que entra na minha casa, abre a porta
não pede licença e vem me exigir alguma coisa. Saia daqui. O rei, então, encolerizado, tira a espada e coloca no peito deste sábio e diz a ele: Fale-me agora. O sábio respondeu para ele: Esse é o do inferno. O rei percebeu que se tratava de um ensinamento. Embainhou a espada e pediu desculpas ao sábio. Humildemente, o rei se sentou e disse: Ensina-me. O sábio disse: Esse é o do céu. O caminho, nós é quem escolhemos. Nós é quem fazemos a estrutura da nossa vida. Nós é que vamos determinar que rumo queremos seguir. E quando falamos dessa parte sobre céu e inferno, estamos falando de um aspecto simbólico, já que céu e inferno não são lugares. Quando trabalhamos com essa ideia, trabalhamos com estado de alma, estado feliz ou infeliz. Esse estado de alma depende das escolhas que fazemos. Ele sempre depende dos caminhos que queremos escolher. Na lenda, o rei queria saber o caminho para esses estados de alma. Havia uma preocupação com isso e ele não se deteve nessa busca. Quando encontrou a resposta para a sua indagação, qual foi a sua escolha? O céu. Quando o rei embainha sua espada, se desculpa e humildemente se coloca como aprendiz, ele está fazendo uma escolha. E me parece uma escolha consciente, porque algo o incomodava. A vida nos dá a devolução do que ofertamos a ela. A vida reage da forma como nós agimos dentro dela. É uma reação para conosco. Então, nossa estrutura de vida é uma escolha nossa. Os caminhos são escolhidos por nós. E assim o caminho da violência ou o caminho da paz. Jesus, nosso Mestre, ensinou que os mansos e pacificadores são felizes quando apresentou as bem-aventuranças. Os mansos e pacificadores são felizes porque se afastaram do mal. O mal produz a dor e a violência. Quando se fala em violência, normalmente se diz que ela tem por causa a miséria, ou dizem que a violência tem por causa a falta de acesso à educação. Dizem também que a violência tem por causa a falta de políticas públicas. Mas, se a causa da violência é a miséria, todos os que passam pela miséria deveriam ser violentos. E nem todos são violentos. Nem todos que passam por necessidades materiais são violentos. Por outro lado, todos que vivem na abundância, na fartura, deveriam ser pacíficos. No entanto, muitos são violentos. Então, a miséria não pode ser causa de violência. Se a falta de acesso à educação fosse causa de violência, então todos os que não tiveram acesso à escola deveriam ser violentos, mas não é assim. E todos os educados, alfabetizados, instruídos, intelectuais, deveriam ser mansos e pacificadores,
No entanto, também não é assim. Então, a falta de acesso à educação também não pode ser causa de violência. Se a causa da violência fosse a falta de políticas públicas, os países onde a população é atendida nessa ordem de coisas não deveriam ter violência. No entanto, também tem. Da mesma forma, todos os países sem políticas públicas deveriam ter uma população violenta, mas também não é assim. Isso acontece porque esses elementos não são causa. Miséria, falta de acesso à educação, falta de políticas públicas não são causa, não geram violência. Eles propiciam a violência quando associados à índole. A violência é uma decisão pessoal. É quando a pessoa quer ser violento. Lembramos que a violência se manifesta nos gestos, na fala, no pensamento. A violência está no olhar, nas expressões de ironia, está na palavra agressiva, na indiferença, no sentimento de revolta, no combate físico e em muitas outras formas dissimuladas em público ou na intimidade do ser. Da mesma forma, a paz. A atitude de paz é uma decisão pessoal. Que é paz? Emmanuel, o benfeitor espiritual, define paz no livro Fonte Viva, capítulo 136. Ele diz: a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. O benfeitor nos ensina, conforme a advertência de Paulo de Tarso, que procureis viver sossegados, que devemos cumprir com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. E o trabalho reside na base dessa quitação, sem desespero e sem violência. Jesus nos convidou ao equilíbrio, à gentileza, à humildade, à tolerância fraterna, mas guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea. Ela é e será sempre fruto do esforço de cada um. Emmanuel fala de paz verdadeira. Então existe a paz falsa, não é? Em João, capítulo 14, versículo 27, está anotado, fala de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus aqui nos dá um outro aspecto para a paz. Se Ele não nos dá a paz nas condições do mundo, é porque a paz não decorre das condições do mundo. É indispensável, diz o benfeitor Emmanuel, não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo.
A paz do Cristo é nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Se Emmanuel usou a palavra campo quando caracterizou a consciência, campo da consciência, é porque, semelhante à terra, a consciência precisa ser cuidada, fertilizada com os antídotos da verdade e do amor. Emmanuel também usou a palavra santuário, referindo-se ao coração, para que aí prevaleça o sentimento e a oração lúcida e vigilante. Isso nos leva a entender que a paz não é ausência de conflitos. A paz não é ausência de problemas, mas a atitude ante o conflito ou ante o problema. Por isso, então, a definição de Emmanuel é a quitação da consciência para com a vida. Significa que paz é de mim para com o mundo, e não do mundo para comigo. Jesus explica como é essa paz. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Nós não estamos na Terra para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em nós mesmos, a exemplo de Jesus. A paz independe do mundo, depende de como eu reajo. É uma questão de consciência, como diz Emmanuel. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. O que significa que, na ausência de qualquer conflito, eu posso não estar em paz se a minha consciência não estiver quite para com a minha vida. Há uma música que diz: A paz do mundo começa em mim, é de Nando Cordel. Então, não há paz senão através da minha atitude para com o mundo, da minha atitude para com a vida. Como já dissemos, a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. O homem isoladamente não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma, pois a paz do mundo é dom de Deus, começando de nós, nos ensina Emmanuel. A sabedoria de Deus transforma os males da criatura em amarga medicação para elas mesmas. Das angústias coletivas surgirão claridades renovadoras. Mais uma vez, Emmanuel nos ensina: recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando tornar público obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem. A sociedade representa uma coleção de indivíduos.
E por isso mesmo, sem a melhoria do homem, é inútil a sistematização de reformas exteriores impostas. Nós costumamos agir dessa forma, impondo, criando regras. Nada contra regras. A questão é que somente sanções e punições não educam, não solucionam questões. A questão da paz nunca será resolvida por ordenações exteriores. Aliás, nenhuma questão de construção na individualidade humana será resolvida por ordenações exteriores. Mas também não bastam leis benignas se o caráter não for elevado. É imperioso retirar a atitude de violência de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, acomodando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento. Disse Jesus: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus amigos, peço licença a vocês para encerrar essa nossa reflexão com um texto, mais um texto do nosso benfeitor Emmanuel, está no livro Tesouro de Alegria, que tem como título Rogando Paz. E esse texto, Rogando Paz, será a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, tu disseste, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados às vezes por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste, a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos por acréscimo de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz. No entanto, ensina-nos a recebê-la. Que a paz de Jesus nos envolva, meus amigos. Tenhamos uma boa noite. Graças a Deus.